Neste momento, avaliaremos como selecionar o EPI. Identificamos que o SESMIT é responsável por especificar, garantir o melhor EPI para a situação de risco, considerando a intensidade do agente, a concentração desse agente e as características dele. E que agentes são esses? Ruído, calor, agentes químicos, condições ergonômicas adversas, risco de choque elétrico, contato com, batida contra, riscos mecânicos em geral, são características do determinado agente de risco. E, portanto, a gente deverá levar em consideração estes aspectos, estes fundamentos para a seleção do equipamento de proteção individual. Porque pode parecer simples, existe uma situação, eu compro numa loja um determinado EPI. Isto não é o suficiente, não deverá ser feito assim, pois pode ser que haja uma falsa impressão de que estamos protegendo e não estamos. Você que trabalha na área industrial, na construção civil, na mineração, já deve ter visto, por vezes, pessoas utilizando respirador inadequado para um determinado agente de risco. Isso quer dizer que é uma falsa sensação de impressão e poderá ter mais tarde uma patogenia, uma doença ocupacional gerada por uma exposição indevida, porque não se protegeu adequadamente. Fique atento a isso. Vamos lá, como selecionar um equipamento de proteção individual? O primeiro ponto é verificar o grau de proteção. Para aquele risco, existe um determinado grau de proteção necessário. Daí, é preciso que se avalie a intensidade e a concentração do agente, para que eu crie a barreira adequada, para que eu defina o grau de proteção. Se eu tenho uma determinada concentração ou se eu tenho uma determinada intensidade de ruído, eu tenho que especificar um EPI que atenue, que dê um grau de proteção adequado. Se eu tenho uma determinada concentração de um agente de risco químico, eu preciso utilizar um protetor ou uma proteção respiratória, um respirador adequado para aquela característica. O primeiro ponto é o grau de proteção. Na seleção do EPI, o grau de proteção significa dizer que aquele EPI atuará na intensidade e na concentração do agente de risco. O próximo ponto é a facilidade para uso. Não é comum ver alguém dizendo que gosta de usar EPI. Regra geral, as pessoas não usam porque gostam, mas usam porque é necessário. E você que está me assistindo agora, sabe da importância de usar o seu equipamento de proteção individual. Então, a facilidade para uso é um convite ao trabalhador utilizar. Se você fornece um EPI que é de difícil uso, que não traz nenhum conforto, isso vai desestimular o trabalhador de utilizar o EPI. Por isso, na seleção, é necessário que se avalie a facilidade para o uso. O próximo ponto a ser verificado é a necessidade de usá-lo junto com outro EPI. Se existe a necessidade de combinação de EPIs, é importante que se avalie a melhor forma, o melhor equipamento e de que forma esses equipamentos se casam, se combinam para que não gerem uma situação inadequada para o uso e que pode até mesmo gerar uma condição de risco para o trabalhador. O próximo ponto é avaliar os riscos de cada trabalho e um determinado EPI. Toda atividade tem um risco. Viver tem risco, ou seja, desde que você nasce, existe risco. Então, nas atividades no ambiente de trabalho, esses riscos devem ser avaliados. E quando você avalia o risco de cada trabalho, você define um EPI para esse risco. Se existe o risco de respingo
você tem que definir, por exemplo, proteção para os olhos, uma proteção adequada contra agentes químicos. Por exemplo, um óculos ampla visão que vai dar toda a proteção. Se você tem uma condição onde você necessita proteger a face inteira contra respingos, obviamente você vai utilizar um protetor facial. Se for necessário realizar um serviço de solda, corte-solda, você deverá utilizar uma máscara para soldador com um filtro adequado para os olhos. Note que para cada risco existe um EPI necessário, existe um EPI indicado. Se você vai trabalhar em altura, você tem que usar o cinto de segurança. E o cinto de segurança mais adequado é com talabarte duplo. Apesar de não ser um requisito absoluto, existem ainda cintos com talabarte único. Talabarte é a parte do cinto de segurança onde é feita a ancoragem. Em caso de queda, a pessoa estará pendurada nesse talabarte, segura nesse talabarte. Daqui a pouco eu lhe apresento o cinto e você conhecerá ele mais em detalhe. Mas o que eu quero que você saiba agora é que na seleção do equipamento de proteção individual, você deverá avaliar o risco. Entendeu? Tudo tranquilo? Vamos ao próximo ponto. Condições de trabalho. Na seleção, deverá ser avaliado em que condições o trabalhador estará executando a sua atividade para que você selecione o melhor EPI e dê o melhor conforto ao trabalhador. Não deixe de atentar para isso. Uma condição de conforto gerará maior produtividade. É engano pensar que quando você dá mais conforto, a produtividade ela não irá aumentar ou será igual. Isso está comprovado cientificamente. Um outro ponto é a parte do corpo a proteger. Você, na sua seleção do EPI, tem que saber que parte do corpo você quer proteger. Quer ver um exemplo? Uma determinada situação, por exemplo, um descarregamento de uma carreta de ácido sulfúrico. Você terá que proteger o trabalhador com um macacão completo, com luvas de PVC, com bota de PVC. Ele terá que ter a proteção inteira, a proteção completa. Nesse caso, você protegeu o corpo inteiro. Um serviço de esmerilhamento, de corte, será necessário que o trabalhador ele use, por exemplo, um avental de raspa para proteger contra o corte, quando é realizado o corte e as limalhas desse corte. Então, verifique aí que é necessário na seleção observar a parte do corpo a proteger para especificar o EPI adequado. Se você vai caminhar em uma área onde existe o risco de animais peçonhentos, é necessário proteção para a canela chamada caneleira. Esta caneleira é para o ataque de animais peçonhentos e o trabalhador esteja devidamente protegido. Um outro ponto é, na seleção, garantir que o trabalhador usará. Isso é fundamental, você convencer o empregado, o colaborador, o integrante a utilizar o equipamento de proteção individual. Vimos aí quais os critérios para a seleção do EPI. Uma mensagem importante: o EPI ele não evita o acidente, ele apenas atenua a lesão, porque o conceito prevencionista é evitar o evento indesejável. É necessário que não haja o evento indesejável. Por exemplo, uma exposição a um agente químico, como por exemplo um ruído excessivo. Isso é a melhor das condições. O EPI ele evita a lesão, propriamente dito, isto no conceito prevencionista. Portanto, é fundamental que você use o EPI indicado para a sua atividade, mas saiba que o seu comportamento é o mais importante. O que previne acidentes é o comportamento das pessoas. Se você tem um comportamento proativo, se você observa as normas de segurança, os procedimentos de segurança estabelecidos,
é isso que evitará o acidente. Pense nisso. Você está seguindo as normas e procedimentos? Você as conhece? Se não, faça isso desde já. Vamos ao próximo ponto do nosso curso EPI? Fique comigo, não saia daí. Agora, ainda analisando sob a ótica da NR6, ainda verificando o que estabelece a NR6, falaremos sobre obrigações do empregado. Está lembrado que a NR6 é a norma regulamentadora que trata do tema EPI, Equipamento de Proteção Individual. E aí, nesta norma, traz obrigações do empregado. Você, colaborador, associado, integrante, como sua empresa chamar, a legislação chama de empregado. Você tem obrigações e essas obrigações serão fundamentais para a prevenção de acidentes. Vamos analisar a primeira das obrigações para você, trabalhador. Obriga-se o empregado, quanto ao EPI, a usá-lo apenas para a finalidade a que se destina. Você não pode utilizar o EPI de forma desvirtuada. O EPI ele foi projetado para um determinado fim e é para isso que ele deve ser utilizado. Muitos anos atrás, se via trabalhadores, por exemplo, utilizando um capacete para pegar água, até mesmo para comer em determinados rincões do Brasil. Essa realidade tem mudado, mas outros EPIs ainda continuam sendo utilizados para a finalidade diversa da que foi projetado. Você tem a obrigação, isso é um comando legal, isso foi estabelecido pela lei, para utilizar o EPI somente para a finalidade a que se destina. Assuma esse compromisso comigo. Utilize o EPI apenas para a finalidade a que se destina. Ele serve para a sua proteção, ele serve para proteger a sua saúde e a sua integridade física. O próximo ponto, ainda considerando o estabelecido da NR6, responsabilizar-se por sua guarda e conservação. O empregador ele tem que lhe fornecer o EPI, mas você, colaborador, você, empregado, tem o dever de guardar e conservar. Guardar para evitar extravios, para evitar perda e gerar ônus para o empregador. E conservá-lo para que ele dure o maior tempo possível. Use o EPI da forma adequada, conforme indicado pelo fabricante e pelo seu treinamento específico naquele EPI. E seguindo as orientações que você verá aqui no nosso curso, no SESMA Online. O próximo ponto é comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Não use o EPI que tenha suas características modificadas, alteradas. Sempre que isso ocorrer, você deverá comunicar ao empregador e a quem você comunica. Existem algumas pessoas dentro da estrutura das empresas. Nesse caso, o técnico de segurança, o supervisor, o chefe direto, o líder do grupo, alguém que represente o empregador, e você deverá comunicá-lo que o EPI ele teve suas características alteradas e que tornou seu uso inadequado, indevido e, portanto, deverá ser substituído. Ok? Então, estamos acordados quanto às suas responsabilidades. Você já sabe a sua responsabilidade. A norma regulamentadora número 6 traz também a responsabilidade do empregador. Vamos analisá-las? A primeira delas é adquirir o tipo adequado à atividade do empregado. Lembra-se quando falamos de seleção de EPI, na especificação do equipamento de proteção individual? Sim, um dos pontos é identificar o tipo adequado à atividade do empregado. O empregador precisa analisar o risco, saber o grau de proteção necessária para aquele risco e especificar o EPI. O próximo ponto é fornecer ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
e empresas cadastradas no Departamento Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Em resumo, a empresa somente poderá fornecer EPI com o respectivo CA. Lembra-se dessa sigla? CA, Certificado de Aprovação. Tem um número, esse número fica gravado no corpo do equipamento. Não esqueça isso. O próximo ponto é treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado. É o que está sendo feito agora. Você está sendo treinado em como utilizar o EPI. Mas é fundamental que no momento da entrega, dúvidas sejam tiradas e a equipe de segurança ou a liderança possa fornecer instrução para aquele equipamento específico. No nosso curso, avaliaremos de forma geral os equipamentos e como utilizá-los. Um próximo ponto é tornar obrigatório o seu uso. O empregador ele tem essa prerrogativa. Se ele identificou um risco e sabe a necessidade do uso do EPI, ele tem dentro do seu poder hierárquico, dentro do seu poder que o direito do trabalho considera, ele tem este poder de obrigar o uso. E se o trabalhador não utilizar, medidas administrativas e punitivas poderão ser tomadas, como advertência, como suspensão e até mesmo justa causa em caso de repetição da falha. Não deixe que isso aconteça, torne o ambiente de trabalho mais adequado, use o EPI, mas saiba que o empregador ele tem o direito, ele tem a prerrogativa de obrigar o uso do EPI para toda condição de risco encontrada. Analisando o próximo ponto, ainda nas responsabilidades do empregador, a gente traz aqui a necessidade de substituir imediatamente quando o EPI for danificado ou extraviado. O trabalhador ele não poderá ficar sem o seu EPI. Sempre que o equipamento for danificado ou extraviado, o empregador deverá fornecê-lo. Tem a responsabilidade pela sua higienização e manutenção periódica. O empregador ele deverá fornecer condições para higienização e manutenção periódica. Existe aqui, vamos abrir um parênteses, muito dos EPIs, a higienização é feita por você próprio. Imagine o óculos de segurança. Regra geral, para a maioria dos casos, você irá lavá-lo com água e sabão neutro. E você poderá fazer isso. Os filtros químicos, você irá substituí-lo. Essa manutenção será feita por você, se devidamente treinado. Mas o empregador tem o dever de orientá-lo e fornecer as condições para higienização e manutenção do seu equipamento de proteção individual.